Boa tarde, jovens amigos e amigas, irmãos e irmãs. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada sigam nos abençoando imensamente. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre aquilo que eu chamo de iniciação literária. Antes de qualquer coisa, é importante lembrarmos que uma iniciação literária muito dificilmente pode ser comparada a uma iniciação presencial, a uma iniciação tradicional em que determinados mistérios, segredos são transmitidos tradicional e oralmente, pessoalmente. O discípulo está ali aprendendo diretamente com o mestre, tirando dúvidas, vivenciando os processos, e isso é muito forte. Você está ali aprendendo diretamente com um instrutor, uma instrutora responsável. Entretanto, as iniciações literárias existem, são importantes e têm, obviamente, sua parcela de poder. Mas o que seria uma iniciação literária? Por essa expressão, eu me refiro a formas, estruturas cultuais, ritualísticas e mágicas, que, embora tradicionais, podem ser transmitidas através de textos, através do estudo de textos importantes, textos clássicos, textos que têm fundamento. Quero dizer, o indivíduo que está distante de sociedades esotéricas, ordens iniciáticas, escolas de mistérios, centros, terreiros, templos, santuários, será que esse indivíduo não pode ter acesso a elementos de ciência oculta, elementos cultuais, mágico-medicinais, ritualísticos que têm base e fundamento? Será que só pode ser iniciado nos mistérios da espiritualidade ou das espiritualidades quem mantém contato direto com o mestre encarnado? E vejam bem, eu não vou nem entrar no mérito da questão dos mestres e pajés que nascem prontos, que nunca foram submetidos a qualquer tipo de iniciação formal, nem receberam a ciência de um mestre vivo. Recebem a ciência direto do juremal ou de um guia espiritual. Não vou entrar nesse mérito, porque aí é muito pano para manga. O que eu quero dizer é o seguinte: existem textos importantes, textos tradicionais que ultrapassaram séculos, milênios e chegaram até a contemporaneidade. Textos que podem, literalmente falando, iniciar alguém no campo das ciências ocultas. Através do estudo desses textos, um aspirante dedicado pode mergulhar na espiritualidade, pode ter acesso aos espíritos elementais, pode ter acesso aos espíritos planetários, pode ter acesso aos anjos, aos daimons, pode acessar o reino dos encantados, independente de uma iniciação formal, através da transmissão de conhecimento direto estabelecido entre um mestre e o discípulo. É um caminho que eu considero, inclusive, um pouco mais difícil do que as iniciações realizadas mediante o apoio e orientação de um mestre. É um caminho em que, muitas vezes, durante a maior parte do tempo, o aspirante vai tateando no escuro. Ele está lendo, está submetendo aquilo que lê à prova, e o resultado da prova é que vai apoiá-lo em seu crescimento, mas também pode, se ele der bobeira, prejudicá-lo de alguma maneira, emocionalmente, psiquicamente, até fisicamente. Embora o estudo determinado de certos textos não se compare com o aprendizado presencial, o que eu quero dizer é, através do estudo de obras clássicas, obras antigas, obras ligadas a tradições milenares, assim como, mediante a experiência, a prática, o exercício realizado com base nesses textos, o indivíduo pode crescer, o indivíduo pode ser introduzido nesse campo de conhecimento, e não apenas isso, ele pode de fato ser iniciado em alguma esfera astropsíquica de sua existência. E é isso que eu chamo de iniciação literária. Tá? É possível. Vejam só,
Desde que a escrita surgiu, no Oriente Médio, lá pela Mesopotâmia, por volta do ano 4000 a.C., muito conhecimento mágico que no passado remoto só existia e só era transmitido oralmente, não se perdeu. A escrita salvou esses conhecimentos. Esses conhecimentos chegaram até nós, até a nossa geração de magistas, graças à escrita. Sem esses documentos nós não teríamos grandes ordens, como a Ordem Maçônica, a Ordem Rosa Cruz, o Movimento Rosa Cruz, a Ordem do Templo Orientes. Tá? Sem esses conhecimentos nós não estaríamos conseguindo, pelo menos tentando reconstituir antigos rituais ligados à alta magia, exorcismos, necromancia, do Antigo Egito, da Mesopotâmia. Tá? Não teríamos como, teríamos que redescobrir a ciência. E graças à preservação desses documentos, desses textos, é que a ciência chegou até nós. Parte foi transmitido oralmente, com muita luta dos antigos, tá? Parte foi transmitido através de textos clássicos. E parte nós estamos redescobrindo através de nossa ousadia. Obviamente, meus irmãos e irmãs, aqueles que nos antecederam, os antigos, merecem toda a nossa reverência, todo o nosso respeito e todo o nosso louvor. Por quê? Porque eles foram e continuam sendo os grandes depositários da ciência ancestral, da Tuavaé-Coaá, do conhecimento dos velhos. Porém, isso não desmerece o que está escrito. Isso não minimiza a importância do que está escrito. E graças à escrita, que pelo menos parte desse conhecimento antigo, preservado por aqueles que nos antecederam na jornada, pode ser transmitido inclusive às crianças, de modo consideravelmente mais simples, porém tão forte. Olha só, nossas crianças merecem conhecer essas histórias, essas tradições, tá? E muitas outras. Agora, voltando às questões dos adultos, tá? Procura uns textos clássicos aí. Tratado Elementar de Magia Prática, do Papus. Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi. A Chave dos Grandes Mistérios, também do Eliphas Levi. Filosofia Oculta, de Cornélio Agripa. Isso para quem gosta de alta magia. Procura e, no mínimo, você será introduzido nesse campo de conhecimento oculto. Para quem gosta de catimbó, obviamente, não há comparação do trabalho que se realiza no terreiro, do trabalho que se realiza na aldeia, com uma iniciação literária. Mas vale a pena estudar. Vale a pena para fortalecer o teu campo intelectivo e para você ter argumento suficiente para rebater toda e qualquer acusação, perseguição e julgamento que possa ser realizado contra você. Estuda Meleagro, de Luiz da Câmara Cascudo. Humildemente falando, estuda meus livros Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, Fumaça de Mato, Visões de Catimbó. Estuda o livro do professor Luiz Assunção, No Reino dos Mestres. Tá? Estuda Olavo de Medeiros Filho, Índios do Açu e Seridó. Vai estudando, vai fortalecendo o teu campo intelectual, vai fortalecendo o teu campo espiritual. À medida que você ganha força com as práticas de terreiro, vai ganhando força também na mente, no campo psíquico, com tuas pesquisas. No campo psíquico, através de tuas pesquisas. Tá? A Jurema gosta quando a gente estuda. E a ciência da Jurema, que é fina, que é extra fina, que é santa e sagrada, nos apoiará nesse trabalho, porque é um trabalho justamente de resgate e preservação de uma tradição milenar. Até breve, grande abraço. Salve a Jurema Santa e Sagrada e salve a força de todos os antigos e antigas. Boa tarde, jovens, amigos e amigas. Retomando aquela questão da postagem anterior relacionada às iniciações literárias, eu quero ressaltar aqui a importância de estudar, mas refletir também sobre o que seria estudar dentro do universo das ciências ocultas, da alta magia, do xamanismo, das práticas de terreiro. O que seria estudar?
Obviamente, estudar é algo muito maior que pegar um texto e ler. Pegar um texto e fichar, resumir. Tá? Estudar é observar com atenção, buscar aprender, buscar assimilar. E quando tiver dificuldade de entendimento, perguntar, questionar. Duvidar faz parte do aprendizado. Tá? Enfim, ou seja, o estudo transcende a leitura e a escrita. Está ligado à nossa capacidade de entendimento, compreensão e memorização, de modo especial no que se refere às vivências, às práticas mágicas, independente de qual seja a tradição ou sistema, tá? Você precisa compreender o que você está fazendo, entender como as coisas funcionam. Caso contrário, você vai permanecer muito limitado. Quando você estuda, você compreende como as coisas de fato funcionam. Consequentemente, você vai mais longe. Tá? Você pode, por exemplo, no que se refere às práticas mágicas, abreviar caminhos com segurança. Pode evitar problemas, pode evitar desgaste, pode evitar perda de tempo, pode racionalizar a prática de modo a ir mais longe em um espaço de tempo muito mais curto, ou seja, a ciência é aplicada de modo mais objetivo. Resumindo o exposto até então, quando você dialoga com um sacerdote, quando você dialoga com um mestre, tá? E ouve e busca entender o que ele está transmitindo, você está estudando. Da mesma forma que quando você está lendo, quando você está resumindo um texto, fichando um texto, você também está estudando. Ambos os processos são importantes. Caso contrário, você corre o risco de se tornar um mero repetidor de fórmulas. Tá? Se você é um repetidor de fórmulas que possui fé naquilo que faz, a fé é uma substância poderosa que movimenta muito daquilo que nós praticamos, no que se refere à religião e no que se refere à magia. Entretanto, além da fé, o conhecimento pode fortalecer a tua prática. E de acordo com minha visão, de acordo com minha perspectiva, o conhecimento teórico é o maior e mais poderoso de todos os fundamentos. Quando eu utilizo a palavra fundamento, eu não estou me referindo exclusivamente a questões meramente técnicas, tá? Por exemplo, em que horário deve ser acesa esta vela? Em que fase da lua devo coletar essa planta? Não me refiro a essas questões meramente técnicas. Com todo respeito, isso é importante, isso é forte, isso é intenso e poderoso. Entretanto, é o que de menos podemos esperar. É o que de menos podemos buscar, se queremos de fato mergulhar na grandiosidade, na infinitude que são as ciências ocultas. Os verdadeiros fundamentos estão ligados aos porquês, estão ligados às causas, às origens, ao que estruturou determinada prática, ao que gerou ao longo dos séculos a fomentação, a estruturação, o desenvolvimento de uma estrutura de fé, de uma prática ritualística, de uma crença. Tá? Isso aí é que é o verdadeiro fundamento, quero dizer, o mais importante fundamento, quando você entende como, porquê e quando a prática surgiu, aí você avança. Quando você sabe quais são as categorias de espíritos que você está evocando, quais são os tipos de forças que você está manipulando, tá? Você, sem sombra de dúvidas, vai mais longe. Quanto mais você conhece, mais longe você caminha, tá? Todo respeito a quem pensa diferente. E se o que você busca, meu irmão, minha irmã, é conhecer com profundidade as ciências ocultas, a alta magia, a alquimia, astrologia, quirologia, xamanismo, pagelança, encantaria, isso que ordinariamente, né, se chama ciências ocultas, que na verdade esse termo ciência oculta é um termo que limita um universo gigante de tradições muito antigas, ancestrais, né, milenares, tá? Mas se você quer caminhar, quer transitar por esse mistério, por esses mistérios, só te resta, meu irmão, estudar, não tem para onde correr. E aí você tem que estar disposto a estudar muito, tá? Muito o que se classifica como esotérico, assim como o que se classifica como exotérico.
E eu quero aproveitar a ocasião em que estamos levantando esta reflexão, tá, para sugerir a leitura de um livro. Foi um dos primeiros livros que eu li quando conheci a alta magia, né? Um dos primeiros, e esse livro eu devo ter estudado lá por 2017, 2018. Eu devo tê-lo estudado umas 3 vezes e estou me preparando para estudá-lo mais uma vez. Tá? Vou sugerir aqui a leitura, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, por mais que nós tenhamos magistas que podem ser considerados mais avançados, né? Mais próximos da contemporaneidade, quero dizer, mais próximos de nossos dias, tá? Os clássicos são importantes. Então vale muito a pena estudar esse livro aqui, ó, A Chave dos Grandes Mistérios, do Eliphas Levi. Eliphas Levi escreveu muita coisa, tá? Mas existe uma trilogia que é composta pelo Dogma e Ritual da Alta Magia, A Chave dos Grandes Mistérios e História da Magia. Tá? Dá uma lida nesses textos. A Chave dos Grandes Mistérios é o que eu sugiro hoje. Veja bem, o Levi escreveu ali na segunda metade do século XIX, tá? Mas muita coisa que ele escreveu, inclusive aqui na Chave dos Grandes Mistérios e em outros livros, lembra muito o que a parapsicologia viria a produzir décadas depois. O Levi é um pensador avançado para a sua época e permanece sendo avançado para muita gente, tá? Que continua com a mente engessada aí na Idade Média. Tá? Vale a pena dar uma lida no Eliphas Levi, ele esclarece muita coisa, fundamenta, embasa muitos movimentos espiritualistas, mágicos que surgiram depois, ordens esotéricas, tá? Que surgiram depois do Eliphas Levi. Bem, essa é a sugestão de leitura que eu lhes apresento, sugestão que surge de acordo com aquela reflexão que eu realizei em um vídeo anterior e continuei neste, reflexão sobre as iniciações literárias, tá? O que eu quero dizer, em linhas gerais, é graças à invenção da escrita que muita coisa do campo da alta magia, que antes do ano 4000 a.C., só se transmitia através da oralidade, é graças à invenção da escrita que muita coisa permanece viva. Muita coisa foi preservada, inclusive mediante as perseguições terríveis que, infelizmente, as sociedades católica e protestante encetaram contra os magistas e bruxos e feiticeiros de tempos antigos. Esses elementos, graças à escrita, permaneceram existindo em nossos dias, sem necessidade de serem redescobertos pelos pesquisadores ocultistas. Então, as iniciações literárias são possíveis. O indivíduo que estuda detidamente textos ligados às ciências ocultas, no mínimo ele será introduzido ao universo da espiritualidade esotérica, no mínimo. E se ele decide, se ele ousa, se ele se atreve a pôr em prática aquilo que ele lê de modo consciencioso e equilibrado, ele vai longe, tá? Então é isso, que Deus e a Jurema Santa e Sagrada vos abençoem imensamente. Viva o estudo, viva a educação. A Jurema gosta quando a gente estuda. Saravá, até breve. Boa tarde, jovens irmãos e irmãs. Quero seguir um pouquinho aqui com aquela reflexão sobre as iniciações literárias e conversar um pouquinho também sobre a possibilidade de uma auto-iniciação. Como sempre, antes de qualquer coisa, é importante pensarmos no seguinte: existe auto-iniciação no que se refere à magia, à bruxaria, feitiçaria, ciências ocultas? É possível uma coisa dessa? Seria possível a um indivíduo, através de estudos e práticas pessoais, ousadas, em solitude, destituído de qualquer instituição, ou fraternidade, ou corrente, ou religião, seria possível a um indivíduo mergulhar dentro da estrutura espiritual e energética de uma ordem ou de um sistema mágico? Logicamente isso depende, não existe um modelo, um padrão de pensamento que possa resumir essa questão, mas vamos refletir a respeito. Primeiro ponto: em algumas famílias e escolas esotéricas muito tradicionais, isso seria impossível. Eu vou dizer por quê.
simplesmente porque essas escolas de mistério estão fechadas, tanto no plano físico quanto nos planos espirituais, à penetração de qualquer indivíduo que não seja submetido a um rito ou a ritos tradicionais de iniciação. Em casos como esses, meu irmão, minha irmã, você pode ler o que for, você pode participar do que for, pode organizar qualquer coisa em sua casa ou na floresta, pode copiar pedacinho por pedacinho de um templo, de um ritual que você não vai ingressar na família, no sistema, na linhagem, tá, na tradição, a não ser por uma via tradicional. Resumindo este ponto, toda a estrutura tridimensional e transcendental da escola, de uma escola como essas, muito tradicional, está fechada à sua presença, a menos que você seja submetido a fórmulas tradicionais de iniciação. E aí não adianta insistir. Os guardiões dessas organizações espirituais vão vetar tua entrada. E se você insistir muito, você vai ser retaliado. Não tem como. Entretanto, existem escolas também tradicionais, sistemas de magia também tradicionais, que são essencialmente abertos a autoiniciações. E aí um pesquisador, um ocultista determinado e ousado pode caminhar do princípio ao fim do sistema. Inclusive, o indivíduo pode ter acesso a segredos, a conhecimentos, a mistérios que usualmente só são transmitidos da boca do mestre ao ouvido do discípulo. O indivíduo pode acessar esses mistérios, acessar esses segredos através de um dedicado processo de estudo e trabalho, uma autoiniciação contínua, constante. Toda iniciação é contínua e constante. Mas como é que ele pode acessar esses mistérios que são transmitidos via oralidade, via contato com o mestre, se ele não foi iniciado formalmente pela escola? É simples. Se a tradição possui abertura a autoiniciações e o indivíduo for um estudante, praticante dedicado, ele vai receber essas informações dos mentores do astral superior, dos mentores invisíveis, dos mestres invisíveis, dos guias. Isso aí não é impossível, e isso é realidade, basta a gente observar com delicadeza e atenção como funcionam certas escolas aqui no plano tridimensional. Inclusive, existem sociedades iniciáticas que não possuem templos aqui no plano físico. Os templos, as escolas, as salas de aula, os terreiros são todos no astral. E aí precisamos refletir sobre uma outra questão. O que raios é iniciação? Qual o significado desse termo? Vejam bem, existem indivíduos que foram introduzidos através de cerimônias ritualísticas tradicionalíssimas no seio de algumas sociedades esotéricas e simplesmente não são iniciados de fato. Eles são iniciados formais. Há uma formalidade, uma cerimônia ritualística, por mais que seja mágica. O indivíduo penetra no seio dessa fraternidade, mas não é de fato um iniciado. Por quê? Porque uma iniciação de fato transforma o cidadão, transforma o indivíduo, transforma sua forma de pensar, transforma sua forma de agir, além de desenvolver progressivamente faculdades psíquicas, faculdades mediúnicas. Traz-lhe ciência mágica, sem a qual ele não trabalha nos reinos invisíveis, não manipula as forças sutis da natureza, nem conversa com os entes espirituais de modo adequado. Boa tarde, jovens irmãos e irmãs. Retomando aquela reflexão sobre iniciação e autoiniciação. Estávamos conversando sobre a iniciação propriamente dita. O que é iniciar? O que é uma iniciação? No sentido esotérico, mágico, religioso da coisa.
Iniciação é um processo através do qual você, além de ser apresentado e introduzido em uma tradição, você passa por mudanças, você vivencia algumas mudanças. Essa apresentação seguida de introdução a uma religião, a um sistema mágico ou místico, pode ser ritualística ou não. As iniciações em escolas de mistério tradicionais geralmente são ritualísticas. Ou seja, o indivíduo é submetido a um processo cerimonial através do qual passa a ser reconhecido como membro de uma comunidade. Essa comunidade pode ser uma nação, pode ser uma fraternidade, pode ser uma ordem esotérica, pode ser um corpo religioso. E isso, inevitavelmente, é bem diferente de uma autoiniciação. Por quê? Porque, primeiro, o indivíduo, pós-iniciação, sendo reconhecido pela comunidade, ele passa a fazer parte da egrégora de um grupo. Quanto mais antigo, quanto mais tradicional, mais forte tende a ser essa egrégora. Ou seja, ele é coberto pela energia, pela força que envolve todos os membros daquela sociedade, é alimentada por esses membros há muito tempo, há muitas décadas, há muitos séculos às vezes, tá? E essa energia passa a protegê-lo, passa a alimentá-lo também. Os seres espirituais, os guardiões, os mentores, os mestres que tomam conta daquela sociedade, daquele grupo, que protegem esse grupo, passam a protegê-lo também. Ou seja, ele é coberto pela família esotérica a qual foi introduzido, coberto pela família religiosa, coberto pela família mágica. Tá? E aí há uma coisa muito importante que é a questão da ancestralidade. Prestem bastante atenção ao que eu vou falar, isso é muito importante e poderoso para quem almeja caminhar pelas rotas da alta magia. Vejam bem, uma escola tradicional de mistérios, ela está ligada ao primeiro homem, ou à primeira mulher, ou à primeira comunidade que a concebeu. Algumas dessas escolas, com o passar das eras, mudam de nome, mudam de cores, mas a essência do rito permanece a mesma. Algumas dessas escolas têm séculos, milênios, milhares de anos de existência. Imaginem, só para citar um exemplo, a cobertura que recebe um neófito, um recém-iniciado em uma escola desse gênero. Tá? Uma cobertura, uma força que remonta às origens milenares. Quantos irmãos e irmãs transitaram por essa frequência? Quantos deixaram seu legado? Quantos transmitiram sua força, sua ciência? E nós que estamos sendo iniciados nessas escolas somos, de certa forma, herdeiros disso tudo. Outra coisa muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, as escolas iniciáticas tradicionais, elas têm um método de iniciação, um método iniciático. Esse método permanece vivo ao longo de gerações. Esses métodos permanecem vivos. Tá? As sociedades mudam, a tecnologia se modifica, sistemas políticos caem, sistemas econômicos se alteram, mas o método iniciático permanece de pé. Se ele permanece de pé durante todo esse tempo, ao longo de décadas, séculos, milênios, é porque ele funciona. Tá? Ele foi desenvolvido por pessoas que pavimentaram a estrada pela qual nós, que aspiramos o automagismo, vamos passar. Se ele funciona, é um bom caminho. E, finalmente, outra coisa que as escolas, cultos, ritos, religiões, sistemas mágicos, místicos, tradicionais possuem: instrutores, professores, guias que poderão te orientar no caminho correto para alcançar teus objetivos. Veja só, se você acredita que vai ser submetido a um rito iniciático, seja lá em qual for a ordem ou tradição, e após esse rito você terá poderes para pintar e bordar, fazer o que quiser, tá? Você está redondamente enganado. Nenhuma iniciação fornece poderes, sejam psíquicos ou mediúnicos, de imediato a ninguém.
exceção à regra, quando um mestre te abençoa e te favorece com um despertar de consciência. Aí é outra coisa. Mas quando eu digo que uma iniciação é um processo contínuo, de fato é contínuo. Você foi iniciado, você recebeu a bênção da família, você foi reconhecido pela comunidade, você recebeu a cobertura da ancestralidade. Agora você vai ter que trabalhar, vai ter que estudar. Após um rito iniciático, meu irmão, minha irmã, você será submetido a uma série de trabalhos. Não há como fugir disso, não há como desenvolver faculdades latentes, psíquicas, mediúnicas, sem um treinamento, e esse treinamento é cansativo e é demorado. Pelo menos, na maioria dos casos, você vai ter que aprender a se relacionar com a natureza, vai ter que aprender a ouvir a natureza, vai ter que estudar as fases da lua, a posição das estrelas, os horários solares. Terá que aprender a meditar, a silenciar, desenvolver técnicas de respiração através das quais você pode assimilar forças sutis, oriundas do sol, enfim. Não existe iniciação real sem método, sem prática, sem a sujeição das paixões e o desenvolvimento da verdadeira vontade. Processos iniciáticos que não geram resultados, que não contribuem com o despertar de tua verdadeira vontade, que não te orientam no caminho da disciplina, tá? Que não fazem com que você supere seus vícios, seus temores. Processos iniciáticos que não te auxiliam a dominar tua mente e tuas emoções. Processos iniciáticos que não fornecem meios, mecanismos, fórmulas de manipular as forças sutis presentes na natureza e dialogar com as inteligências espirituais de planos paralelos, simplesmente não são processos iniciáticos. Processos iniciáticos que não te trabalham moralmente não são processos iniciáticos. Aliás, são meras iniciações simbólicas. São meras iniciações simbólicas cujo simbolismo não foi compreendido, nem intelectualmente, nem espiritualmente. Resumindo este ponto, iniciações reais geram transformações, mudanças em tua vida. E essas mudanças não são dinheiro fácil caindo do céu, tá? Não são homens, mulheres que vão aparecer na tua vida para você se envolver sexualmente com eles, não. Independente de você alcançar o último grau em 1, 2, 3, 10 sociedades esotéricas e fazer parte de quimbanda, catimbó, seja lá o que for, os desafios e problemas continuarão se manifestando em tua vida. O que uma iniciação real fornece é a capacidade de manter-se firme e vencer o problema. Manter-se firme e vencer os problemas, sejam eles quais forem, fazendo uso do potencial que o processo iniciático desperta. Dentre os elementos que compõem esse potencial, nós temos aí as faculdades psíquicas e mediúnicas que eu citei ainda agora, tá? Mas isso é o de menos. A verdadeira iniciação vai te fortalecer mental e moralmente. Mais à frente eu vou continuar conversando sobre esse assunto, no que se refere à autoiniciação, tá? Neste curto vídeo eu falei sobre iniciação. Até breve. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoe imensamente. Boa tarde, jovens amigos e amigas. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Vamos retomar aquela nossa reflexão sobre iniciação e autoiniciação. Entretanto, eu quero conversar um pouquinho sobre iniciação na Jurema. É importante que levemos em consideração, primeiramente, o seguinte: não existe um modelo de iniciação na Jurema. Ou seja, não existe uma forma padrão, uma forma universal de iniciação, de introdução no Catimbó Jurema. As diversas famílias juremeiras desde sempre tiveram suas particularidades,
suas singularidades. Ou seja, embora existam crenças e ritos comuns a todas essas famílias, e o conjunto dessas crenças e ritos que são comuns estruturam a tradição, existem crenças e ritos que são particulares, que só existem em uma ou outra família. Então não dá para chegar e dizer assim, se tal rito não está presente em tal família, essa família está incompleta ou está errada, está cultuando a Jurema errada, a Jurema dele é mais fraca ou é mais forte. Isso aí não existe. Cada família tem a sua história, cada família tem a sua estrutura de fé, embora existam elementos que são universais, esses sim universais, que embasam a tradição, onde quer que ela se manifeste. Dito isto, comecemos nossa reflexão sobre iniciação no Catimbó Jurema. A iniciação em uma família de Jurema Santa e Sagrada, com toda certeza, não se parece com a iniciação ritualística de uma sociedade esotérica, de uma ordem esotérica. A iniciação na Jurema é algo que ocorre ao longo da vida do juremeiro. É uma jornada. A cada dia que se passa, conforme o merecimento, a dedicação e o envolvimento desse juremeiro com o seu mestre, com a sua mestra, com a casa a qual ele frequenta, de acordo com esse tempo, ele vai sendo introduzido nos mistérios que a família detém. Algumas famílias possuem um rito de batismo em que o indivíduo passa a ser considerado membro da comunidade e é coberto pela ancestralidade, pela egrégora que sustenta a família. Mas outras famílias não possuem esse rito, esse batismo de Jurema. E como as pessoas são introduzidas nessas famílias que não têm um rito que distingue o antes e o depois? Conforme o tempo de convívio, a frequência e o interesse de um homem ou de uma mulher pelos trabalhos que se realizam em uma casa juremeira, o mestre ou a mestra responsável por aquela casa pode convidar ou aceitar o pedido de acolhimento do irmão que está sentindo de ingressar e iniciar suas vivências na tradição. E aí ele é progressivamente apresentado aos trabalhos que a família mantém, independente de ser submetido a um batismo formal ou não. Ele passa a fazer parte das sessões de desenvolvimento mediúnico. Com o tempo ele recebe orientações sobre banhos de limpeza energética que precisam ser realizados para alinhar sua mediunidade, para trabalhar sua mediunidade. De modo semelhante, ele vai aprendendo a manter contato com o reino vegetal, em algumas famílias com o reino vegetal e com o reino animal. Vai conhecendo as plantas, o modo certo de coletá-las, em que elas são úteis. Mais à frente, dependendo da família, ele vai aprender a como se faz a Jurema, como se prepara a Jurema, o modo de entrar na floresta, de coletar a casca do tronco, coletar a casca da raiz, os mistérios da bebida sagrada. Ou seja, vai desenvolvendo simultaneamente a ciência através da assimilação do conhecimento transmitido pelo mais velho, pelos mais velhos, e a sensibilidade mediúnica. Tá? Ele vai desenvolvendo dentro dessas duas linhas, conforme a orientação do seu mestre, de sua mestra, tanto dos mentores vivos, encarnados, quero dizer, quanto através das orientações dos mentores encantados. Algumas famílias mantêm um ritual tradicional chamado tombo na Jurema, outras não mantêm o tombo. Em outras, o indivíduo tomba espontaneamente, em algum momento de sua vida, ele vai visitar a cidade do mestre ou a aldeia do caboclo. Em algumas famílias existe o ritual do cachimbo, em que o indivíduo, através desse ritual, recebe autorização para abrir sessões. Há famílias que não têm esse rito. Mas por que será que existe essa diversidade de caminhos dentro de uma única tradição, que é o Catimbó Jurema ou Jurema Santa e Sagrada? Reflitam comigo. Muito antes dos portugueses terem pensado em invadir o território brasileiro, aqui no Nordeste do Brasil já havia várias nações indígenas, nativas, autóctones, que cultuavam a Jurema,
cada uma com seus próprios rituais, cada uma com sua própria estrutura de fé. Então podemos afirmar que a Jurema é diversa desde suas origens. Ela abraçou povos distintos desde suas origens. E quando, a partir do século XVI, começaram a chegar no território brasileiro judeus, portugueses, franceses, holandeses, africanos, bruxas, feiticeiros, cabalistas, imaginem a diversidade de conhecimentos e práticas que foram assimiladas pela Jurema Santa e Sagrada. Em paralelo a isso, nos aldeamentos dirigidos pelos padres, as etnias juremeiras ou não eram reunidas. E dentro desses aldeamentos, assim como à margem dos aldeamentos, a troca de conhecimentos, a troca de experiências, a troca de ritos, a troca de crenças se tornou ainda mais intensa. E aí surgiram vários caminhos dentro de uma mesma tradição. Boa parte das famílias juremeiras, por exemplo, cultuam Exu. Existem famílias que não cultuam Exu. Quem está certo e quem está errado? Todas estão certas, cada uma tem sua própria história. Existem famílias que possuem, por exemplo, batismo, catulagem, tombo e consagração. Outras famílias não possuem batismo, só tem catulagem, tombo e consagração. Outras simplesmente não possuem esses ritos. Por quê? Porque o juremeiro que a apadrinhou, o mestre que deu origem à linhagem, nasceu pronto. Isso é coisa rara nos dias de hoje, mas a gente ainda encontra nas comunidades caboclas e nas aldeias o pajé, que é considerado um indivíduo que não precisa ser feito na Jurema por ninguém, porque ele nasce pronto. E por incrível que pareça, ele dá origem a uma rama, ele institui práticas, ele consagra um outro pajé, ele introduz um outro pajé no conhecimento sagrado, assim como há mestres que foram tomados em algum momento de suas vidas por uma doença misteriosa, ou que foram considerados loucos, se esconderam na floresta, voltaram dias depois, já sendo portadores da ciência e passaram a fazer discípulos. Coisa rara. Mas qual é o juremeiro de qualquer que seja a rama que pode dizer que um mestre desse não tem autoridade, nem tem conhecimento, nem trabalha na ciência? Mais à frente eu mantenho essa reflexão sobre iniciação na Jurema. Até breve, que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoem imensamente. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Seguindo com nossa reflexão sobre iniciação, quero, através de exemplos, tentar deixar claro o que é iniciação, o que é não iniciação, diferenciar iniciação de não iniciação, consequentemente, diferenciar um iniciado de um não iniciado. O iniciado sabe o valor que o conhecimento tem. Ele tem uma ideia clara do valor e da força que encontra-se latente nas coisas ocultas e valoriza o que praticamente ninguém valoriza. O iniciado é como um pesquisador que encontra um livro velho, antigo, no lixo. Para muita gente esse livro não passa de entulho, porcaria, mas ele sabe que nesse livro ele irá encontrar uma ciência tão antiga quanto a aurora da civilização. O iniciado sabe que a matéria, como nós a conhecemos, como nós a visualizamos e sentimos, é transitória. E sabe, tem certeza disso, que apenas o espírito é eterno. Portanto, a realidade é espiritual. É como uma planta da beira da estrada
que para muita gente que está passando não vale nada, é só um mato qualquer. Mas o catimbozeiro sabe que essa planta tem poder para curar, para proteger e para debelar qualquer mal. Ele pode ser comparado a um casal de idosos. O tempo passou e eles permaneceram se amando. Estavam desapegados das coisas, da matéria, justamente por perceberem que a eternidade se encontra no interno, naquilo que está dentro e não no que está fora. O tempo passou, a velhice chegou, as formas mudaram, mas a beleza da mudança permaneceu uma constante. E a beleza que está além daquilo que muda foi encontrada. A iniciação alcançou o seu objetivo. Onde as pessoas veem estrelas, os iniciados encontram doutrinas. Eles conseguem ler os símbolos, tanto os símbolos que foram escritos por mãos humanas, como os sinais presentes na natureza. Antes de almejar facilidades, um iniciado almeja conhecimento. Conhecimento para vencer, para alcançar seus objetivos. As entidades que o acompanham, que o auxiliam, os seres do mundo espiritual, que vêm em seu socorro, elas não lhes dão facilidades, elas lhes dão caminho. O caminho em si é um desafio, porém não é um caminho abandonado, é um caminho amparado, é um caminho orientado, através do qual o indivíduo, transitando pelos problemas, compreende que os problemas são transitórios e que a única função das dificuldades neste planeta é serem vencidas à medida que nos tornamos mais fortes.